Sejam muito bem-vindos a mais um Com Fatos e Argumentos. E hoje a gente vai falar sobre como nós crescemos a fato utilizando estratégias de BI. Solta a vinheta aí. Bom, vamos falar aqui agora sobre a Fato. Nós temos 1 ano e 2 meses, operando dentro da nossa empresa e de lá para cá a gente já conseguiu crescer exponencialmente utilizando principalmente estratégias de BI, que são estratégias que a gente vem comentando aqui com vocês. E nós somos Skin the Game. O que seria isso? É uma empresa que não apenas fala, mas faz dentro de casa. Então a gente tem experimentos dentro de casa e a gente conseguiu comprovar a sua utilização através desses últimos meses. E uma coisa que a gente quer trazer, antes de falar um pouco dessas estratégias que a gente utiliza, é um pouco da história da Fato. Então, temos um vídeo aqui, eu recomendo fortemente para você assistir, que é um pouco da nossa história, porque decidimos nos demitir, certo? Mas em janeiro a gente assinou o nosso contrato ali de finalização das nossas respectivas empresas e demos início à nossa operação da empresa, certo? E quais foram nossas principais preocupações no começo? Era ter uma marca forte, mas que também seria sustentável a longo prazo. E nesse sustentável a longo prazo é o que começou a nossa primeira preocupação, a nossa primeira organização, que foi a parte financeira. Dentro desse tópico que você trouxe, assim, eu acho que a implementação de BI como um todo na empresa para fazer funcionar, ela é muito voltada aos questionamentos que você mesmo tem quando você vai atuar em alguma coisa. Então, por exemplo, por que a gente começou no financeiro, a gente tem essa máxima de que é importante a gente olhar para dentro de casa para ter estratégias para aí sim atacar a parte externa da Fato, a parte externa da empresa. Então, quando a gente começou pela análise financeira, o motivo foi único e exclusivamente de direcionamento daquilo que a gente precisava. Por quê? Cara, eu tinha dúvidas de, ok, eu vou fazer uma prestação de serviço, o que eu cobro? Pô, se eu for usar uma estratégia na prestação de serviço, que eu vou colocar uma margem em cima dos custos que eu tenho para a prestação de um serviço, ou o custo que eu tenho geral da empresa, eu preciso saber quais são os custos da empresa. Cara, para saber quais são os custos da empresa, eu preciso ter um entendimento ali de onde que a gente está atuando no sentido de qual custo é operacional, qual custo eu vou ter ali, eu vou ter uma despesa com pessoa, vou ter uma despesa com aluguel, sim ou não, faz sentido isso ou não? Quanto que é o custo que a gente vai ter para trazer uma pessoa, um cliente para dentro da Fato? Exatamente. Então, assim, por muitas vezes as empresas elas começam a se questionar disso num nível de maturidade um pouco maior. O que a gente fez? A gente pensou, e o BI é legal por isso, você ter um entendimento do BI faz com que você consiga trabalhar com projeções. Então a gente projetou que à frente nós teríamos esse tipo de questionamento. Óbvio que quando a empresa começou, a gente não tinha como determinar qual que era o custo de aquisição de um cliente. Cara, não tinha nem informação, comecei do zero. Mas a gente sabia que a gente precisava reter algum tipo de informação dentro de um determinado formato para que futuramente a gente pudesse responder essa pergunta. E eu acho que isso vem muito de onde a gente já trabalhou antes, Então nós viemos de empresas que são grandes no mercado e tendo esse conhecimento nas empresas, vou falar até um pouco tecnicamente falando, eu já tinha total conhecimento de como que os dados deveriam ser organizados de forma a futuramente eu utilizar isso aqui para a gente tirar os insights. Então, desde o início, a Fato já sabia o que precisava coletar e como coletar de informações para poder tirar esses insights assim, iniciais. E óbvio, a gente não fez isso só olhando para o futuro. A gente estava pensando ali no momento, cara, beleza, eu preciso fazer alguma coisa, preciso contratar alguém, eu preciso contratar um serviço, alguma coisa precisa ser feita. Cara, qual que é o meu caixa? Qual que é o meu caixa para daqui 2 semanas, 3 semanas, para eu poder fazer esse tipo de operação? Não adianta você só olhar para o seu saldo em conta, que aí você vai quebrar. E assim, uma grande oportunidade que a gente teve, que quando a gente começou, a gente já tinha um contrato ali que trazia uma certa receita para a gente, mas olhando justamente como você comentou, que a importância de a gente projetar alguns determinados custos, que isso ajudou até a gente criar metas pessoais de quanto que a gente gostaria de ganhar, Então, dentro das projeções que a gente fazia, tipo, quanto que a gente quer ganhar e para que a gente ganhe isso, quanto que a gente precisa vender,
né? Então é muito mais analisar o cenário interno para depois ir para o externo e conseguir ali trazer estratégias comerciais de acordo com a nossa necessidade da própria empresa. E aí eu acho que só para te complementar, porque assim, o que a gente acaba vendo é que às vezes por falhas em análises internas, né, para ter esse entendimento da parte interna da empresa, você acaba para às vezes remediar alguma situação atacando algum outro setor que vai para a parte externa. O comercial é um grande exemplo disso, né? Às vezes você avalia ali que você está com alguma dificuldade de cumprir com alguns pagamentos, você começa a ficar inadimplente e, cara, a sua solução no primeiro momento é jogar para o time comercial, vender igual maluco, jogar umas metas realmente inatingíveis ali, reais, mas o motivo disso é que você não está controlando a sua parte de despesas e você está tendo quebra ali do seu caixa. Então, a Fato, desde o início, a gente já olhava para a parte financeira e a gente até traz isso como uma estratégia para as empresas no geral, não só para uma empresa que está no início. Cara, como é que você vai dialogar com o seu time comercial para elaborar uma estratégia ali de metas se você não tem uma referência? Pô, sua meta é de vender X mil por mês, por quê? É sua meta do ego ou é sua meta baseada em uma estratégia? Então fica esse ponto. E aí é um ponto que é interessante de a gente ter vivido anteriormente, antes de entrar na Fato, que é essa questão de organização, né? Por muitas vezes quando a gente conversa com demais empresários que estão no mercado, essa falta de entendimento faz com que tenha uma certa desorganização por parte de organização de como você vai cadastrar as informações, na contratação de sistemas, no cadastro de informação de centro de custo, em como você vai manipular as informações financeiras para determinar qual é o diagnóstico financeiro no final de um determinado mês e tudo mais. E isso foi importante, por quê? Porque por a gente saber, a gente já fazer isso desde o primeiro dia, a gente conseguiu crescer de uma forma mais organizada. Mas de toda forma, a gente sempre está tendo que voltar para o arroz e feijão, que é voltar para olhar para a nossa empresa e reorganizar. Porque, querendo ou não, quando as empresas crescem, elas se desorganizam. Crescem, desorganizam e organizam novamente. E quando a gente olha isso para o mercado, é uma dor muito latente, é um sintoma muito latente da falta de utilização de Business Intelligence, né, que é o primeiro passo de tudo isso, que é a forma de cadastramento das informações, é a forma de como que os dados estão se conversando e até o fluxo deles internamente. Então, você que já tem uma empresa grande e que você percebe que está demorando para tirar insight, que está demorando para juntar informação, que não tem clareza das informações, acha que uma pessoa fala o mesmo indicador de forma diferente, num número diferente. Então, tudo isso é um sintoma que a gente sente também, apesar de a gente utilizar o BI, mas que você deve parar para analisar e reorganizar a sua casa para você utilizar os dados da melhor maneira e aí sim, né, tirar os insights para determinar quais serão as metas da área de vendas, quanto que você vai alocar de recursos na parte do departamento pessoal, quanto você vai alocar de recursos no marketing, quanto você vai justamente mapear todos os possíveis custos para o futuro, e aí você coloca as suas receitas, coloca as suas despesas, projeta o caixa, e porque aí é determinante. O caixa, ele vai mostrar a sua saúde financeira para os próximos meses, né? E se você não estiver controlando isso com muito afinco, provavelmente você pode ter causas irreparáveis no final. Né? E por que o BI, dentro da Fato, né, considerando todo esse contexto, ele auxiliou no nosso crescimento? Pensa o seguinte, dentro disso que você falou, isso é muito comum nas empresas, o fato da gente ter um BI já no começo para fazer toda a parte de análise financeira faz com que quando entrasse um produto novo da Fato, seja um produto digital, uma outra prestação de serviço, alguma coisa do tipo, esse novo produto, a forma do registro dessa informação, ela precisava atender requisitos que já eram atendidos para registros de outras informações, para que esses novos dados caíssem de uma forma concreta ali no nosso fluxo de caixa, na nossa análise financeira. Cara, e como é que isso acontece? Porque o BI, ele é uma forma de demonstrar em números o seu processo. Então o que acontece? Se você não tem o BI, pode ser que você tenha um processo bem redondo e funcione bem e você só ainda não foi para o BI. Mas se você não tem o BI, muito provavelmente o seu processo já não é muito redondo. Isso é muito comum. E aí o que acaba acontecendo? As empresas, quando tem esse novo produto
que você precisa, né, modelar, encaixar dentro dessa estrutura, igual a gente fez, ela acaba sendo um novo formato de cadastro à parte do que já existe. Às vezes uma outra área está desenvolvendo um produto e esse produto vai começar a ser vendido e aí eles começam a controlar isso internamente, sem conversar com o outro setor. E aí você começa a dispersar a informação e ter muito controle paralelo. Cara, a gente tem casos, e isso vira uma bola de neve enorme, que a gente tem casos de clientes, por exemplo, que dentro da empresa você tem umas 8 bases de clientes diferentes. Todas elas dizem a mesma coisa, na teoria. Na prática, ainda existe o delay de atualização entre elas. Mas por que isso acontece? Porque tem um setor que tem a base de clientes, aí tem um outro setor que também tem a base de clientes. Na teoria é a mesma base, mas na prática, eles estão cada um trabalhando as informações ali na correria do dia a dia deles, para que aí no final eles consigam fazer algum cálculo de algum indicador. Cara, isso é o reflexo da não estruturação de BI dentro da empresa, que é diferente do que a gente fez aqui. Ok, chega um determinado momento que existe a entrada de uma nova informação e você precisa adequar essa informação à sua estrutura de BI, cara, vai ser muito mais fácil de você tirar insight do que você, no final de tudo, com todos os processos não conversando, você tentar ajustar tudo ali. Dá vários nós ali e acaba que às vezes pode fazer até nó cego, né? Exatamente. Repetir processo de uma maneira não indevida, mas de uma maneira desnecessária, né? Fazer um retrabalho ali. Exato. E aí, dentro disso, você tem o BI como uma forma de estruturar o seu processo mesmo. Então a gente vem, óbvio, você cresce, você tem mudança no seu processo. Mas o fato de você ter uma estrutura de BI faz com que você tenha até maior agilidade de ajustar o processo para que aquelas decisões que você toma baseadas nos dados sejam coerentes com a nova realidade. Então, por isso que o primeiro tópico aqui dentro de tudo isso que a gente falou é o seguinte: a Fato, para começar a sua estrutura usando BI, ou seja, o BI auxiliou a Fato para ter esse crescimento, foi olhando para a parte financeira, foi olhando internamente. Então, a gente começou olhando para dentro de casa, tendo entendimento de tudo de dentro de casa, onde no financeiro a gente modulou nosso método de precificação, a gente modulou produtos, a gente modulou previsibilidade de caixa, plano de contas. Com tudo isso em mãos, a gente falou, cara, beleza. Agora, para atingir tais objetivos que você está olhando ali, concretos no financeiro, a gente precisa fazer X, Y, Z. E aí é onde a gente entra nas, Exato, que é até áreas. A parte, né, de que a gente sempre toma muito cuidado, que é nosso posicionamento dentro do mercado, porque a gente sabe, né, que quando uma empresa entra, ela tem que entrar muito forte, por questões de nome, que ninguém ainda conhece o seu nome, questões de posicionamento, questões de concorrência, questões de até por você até estar desesperado, vamos dizer assim, né, no começo, você queima a largada, vamos dizer assim, dentro da área comercial. E a gente sabe que o posicionamento de mercado é você gerar valor e não ser aquela pessoa chata de ficar empurrando algum serviço ou produto que não vai valer a pena para um determinado tipo de empresa, um determinado tipo de pessoa. Então, a gente sempre olhou dessa forma, né, o nosso posicionamento de marca. Então, a gente foi testando diversas formas e entendendo como que a gente poderia gerar valor para os nossos clientes. Então, primeiro de tudo, o que a gente fez? Ligamos para a nossa galera que já conhecia o nosso network, que é aquela famosa estratégia de Friends e Family. Né? Então, nós fomos para o mercado de São Paulo, o mercado de comércio interno, mas quando a gente voltou, ligamos para todo mundo, para a gente marcar uma reunião, para a gente começar a apresentar tudo que a gente já tinha desenvolvido, né, através dessas nossas análises financeiras, mas também de cases que a gente já tinha trabalhado anteriormente dentro dos nossos antigos empregos. E a partir desse momento de começar a conectar, gerar parcerias, gerar negócio, gerar vendas, aí a gente começou, estamos começando a gerar vendas, a gente está entendendo como que funciona o nosso processo, vamos colocar um sistema para auxiliar a gente nisso. Né? Então a gente coloca dentro um CRM, justamente para a gente começar a cadastrar os clientes, começar a cadastrar os parceiros. Como que essa pessoa chegou até a gente? Quais são os nossos canais de aquisição? É através de parceria, de networking, mas esse aqui veio por evento. Mas esse evento de uma determinada grupo de empresário, mas pode ter sido eventos terceiros, enfim, diversas fontes de aquisição que a gente vai cadastrando também. E qual é a nossa etapa de funil? O que vai acontecer ao longo da jornada desse cliente? Ele vai ser prospectado, ele vai ser
qualificado, ele vai ter essa primeira reunião. E tudo isso a gente foi mapeando e construindo também dentro do sistema, porque uma vez com o processo redondo, o sistema vai ficar redondo também. E a gente vai cadastrar as informações de acordo com o fluxo de informação que vão acontecendo. E hoje, após um ano de a gente estruturando tudo isso, é muito mais fácil a gente, dentro do nosso CRM, vai ter mais de 1000 pessoas e que com poucos cliques a gente consegue se comunicar de uma maneira assertiva para a gente conseguir gerar valor e conseguir gerar negócios e conseguir gerar parcerias. Eu acho que interessante dentro disso, que aí é um ponto que você mencionou, tem muita empresa já olha direto para essa parte externa, esqueceu de olhar para a interna. Mas considerando que a empresa olhou para essa parte interna e agora foi para essa parte externa, que é o comercial ali em diante, né, a parte de vendas, você ganha muito valor tendo o entendimento do que você vai conversar com o seu cliente, de como você vai melhorar a experiência dele. Cara, você cria a jornada do seu cliente para que você possa atuar em cima dela e gerar valor em cada etapa. Como é que você gera valor em cada etapa? Cara, você sabe quanto que você está convertendo de uma etapa para outra? Porque se você tem uma etapa que não está convertendo, você precisa atuar em cima dessa etapa. Ah, como que eu vou atuar? Cara, milhões de estratégias existem para que você possa atuar dentro de uma etapa. Ah, pô, eu vou mandar um e-book pro cara, vou fazer sei lá o quê, o NPS está baixo dentro de uma etapa. Vou dar algum jeito de gerar valor ali dentro. E para você fazer isso, você tem que cadastrar as informações. E aí você precisa do processo. Então, o BI, ele te obriga a ter processo. Então, se você chega assim e fala, cara, pô, tem muita gente que fala, pô, eu nem tenho dado ainda para começar BI. Pô, você pode pensar em começar a sua área querendo fazer BI. Aí pronto, aí você é obrigado a desenhar um processo. Às vezes não é que você não tem dado, às vezes você não tem nem processo. Às vezes só tem uma bagunça lá que você chama de gerência e aí você, cara, vai se virando ali no dia a dia. O que a gente fez com o comercial foi, opa, a gente precisa ter um entendimento dos nossos canais de aquisição. E futuramente eu quero entender qual canal de aquisição que é mais lucrativo, rentabiliza mais, quem converte mais. Dentro desses canais, será que tem alguma etapa que é mais lenta para quem vem de um canal ou de outro? Será que eu consigo mudar esse fluxo ou o valor agregado em cada etapa dependendo do canal? Então, todos esses questionamentos vieram no começo e aí a gente montou a estrutura para receber essas informações que pudesse atender isso. E aí a gente acaba se deparando com situações que são até interessantes. Então, você acaba ficando com uma estrutura tão robusta de sistema, de análise de dados, de BI, que a gente se depara com situações como, por exemplo, a gente organizou um evento, que foi o board de dados, e teve uma pessoa que pegou e falou, cara, eu fiquei impressionado com a forma que vocês conduzem e prospectam na parte comercial, e eu estou aqui por causa disso. Tipo, a pessoa está participando dos eventos que nós estamos organizando, muito porque ela está tendo entendimento, né, daquilo que está bem organizado, né, nessa parte do comercial. E aí o mais interessante é, isso que gerou valor para essa pessoa e trouxe ela para o evento, e que a gente aplica na nossa empresa, é exatamente o serviço que a gente presta. Então, eu acho que esse é o skin in the game, né? Então, a gente realmente faz internamente o que a gente de fato acredita que deve ser realizado. E a gente aplica isso em outras empresas. A gente tem diversos clientes que estão passando por esse processo junto com a gente. E por mais que a gente tenha esse entendimento, é difícil quebrar esse paradigma, né? De, pô, não precisa cadastrar, mas cadastra de qualquer jeito e tudo mais. E por muitas vezes a argumentação fica lá e cá. Mas quando você apresenta o BI e o BI mostra como que está a realidade dos cadastros das informações, tu para e pensa, pô, realmente o meu processo está errado. Então você consegue argumentar muito mais para gerar ali valor dentro do seu negócio. E aí, né, pensando muito no título, né, como que a gente cresceu a fato utilizando o BI, quando a gente para analisar o comercial, a gente consegue analisar, pô, qual é a etapa que a gente está menos convertendo e quais são os motivos. E houve diversas estratégias, né? Porque a gente sempre vai testando novas coisas. Então, uma estratégia que deu super certo no passado, não está dando muito certo esse ano, né? A gente realizou as estratégias, não conseguimos converter. Mas a gente cadastrou e olhamos, caraca, o que está faltando aqui é lead qualificado. Então, vamos gerar uma estratégia para trazer mais leads qualificados. Então, ao invés de você ficar dando murro em ponta de faca, tentando descobrir o que está acontecendo, você é assertivo, você para ali em 5 minutos, pensa, discute e já muda a sua estratégia para o que realmente vai trazer de resultado significativo para dentro
dentro do seu negócio. Eu acho que, assim, em resumo, a estruturação de BI auxiliou a Fato no crescimento dela de forma exponencial nesse ano que a gente teve, foi estruturando processos. Ou seja, a gente tem um processo comercial, por quê? Porque a gente tinha como objetivo responder questionamentos da análise comercial para conseguir performar melhor. Assim como no financeiro, a gente tem processos para registrar informação, para reter dado, que esse processo ele visava responder alguns outros questionamentos. Então, tudo isso, toda essa demanda de estruturação de BI, ela veio e organizou os processos da Fato. Então, a Fato hoje ela tem processo operacional, tem processo de venda, tem processo financeiro, tem todos os processos. Por quê? Porque a análise de dados fez com que a gente tivesse essa necessidade de ter esses processos muito bem desenhados. E aí, às vezes você se encontra num cenário em que você teve super dificuldade de implementar BI na sua empresa. E aí, na sua cabeça, o seu processo está bem desenhado. Só que, às vezes, a forma que você está retendo a informação no decorrer desse processo pode estar fazendo com que você não tenha boas experiências com BI. Ou pior ainda, você pode simplesmente não estar retendo a informação no decorrer do processo. Então, seu processo acaba sendo algo mais teórico do que realmente prático. Às vezes está ali no papel que o seu processo é aquele, mas você não está conseguindo nem avaliar se isso está certo ou não. E é por isso que a gente sempre diz também, cara, BI é uma estratégia de você reavaliar o seu processo também. Então, por isso que a gente constrói a estrutura, cadastra as informações, traz análise de dados, tira insights. Cara, quando você tira insights e atua, você mudou o cenário agora da sua empresa. Então pode ser que você tenha que voltar lá no começo e mudar a forma que você estruturou, mudar o cadastro, mudar os insights e aí tudo de novo. E aí você entra nesse ciclo. E, sim, acho que já para ir finalizando, eu vejo muitos empresários, dois tipos de empresários. Aqueles empresários que a gente tem como referência, cara, que estão ganhando muita grana, estão conseguindo trazer muita receita para dentro de casa, tá com os seus processos redondos, estão trazendo muito conteúdo de valor também. Pô, a gente olha pro G4 ali, sempre assisto alguns podcasts deles, eles sempre trazem coisas relevantes. E querendo ou não, esse posicionamento deles e tudo mais faz com que seja mais fácil de vender também, né? Por outro lado, eu vejo outros empresários que estão sempre correndo atrás de novos clientes e fazendo sempre a mesma coisa e não conseguindo trazer inovação e sempre repetindo os mesmos erros e tudo mais. E eu acho que a virada de chave do BI é justamente essa, é você conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você e tudo que você está construindo agora fazer trabalhar para você. Porque no futuro, hoje a gente tem 1 ano, mas daqui 2, 3 anos a gente tem entendimento que todo o processo que a gente tem agora e vai ter no futuro vai ficar automatizado. E a gente vai parar de correr atrás do dinheiro e o dinheiro correr atrás da gente. E é isso que acontece com muitas empresas e que muitas vezes é o erro de empresários, que é ficar errando as mesmas coisas pelo simples fato de não conseguir ver as informações que ele já tem dentro do seu negócio. Perfeito. E aí eu acho que o que fica de grande valor aqui dessa conversa é, cara, se a sua empresa hoje não trabalha com BI, você já está atrasado, ponto. Não tem para onde fugir, porque, cara, se você não tem BI, é no sentido de ou você sabe tudo, que é impossível, e o pior ainda, não é só você que sabe tudo. Todo mundo que trabalha para você também sabe tudo, o que eu acho que é completamente inviável, não vai acontecer. Ou você não tem questionamentos acerca do seu negócio, o que também não faz sentido nenhum, o que é muito preocupante. Então, muito provavelmente, se você não tem BI, você já quebrou. Então, eu acho que de insight que você tem que ter aqui pense em estratégias para implementar. Cara, já tive uma experiência ruim. Pô, tenta entender se a sua experiência ruim foi culpa de quem estava desenvolvendo o BI ou se foi culpa realmente interna. Tipo, será que meu processo está certo? Será que quando alguém me falou que meu processo estava errado, eu não dei bola, ignorei e não segui em diante? Então, eu acho que a conclusão é que BI estrutura processo que, consequentemente, traz resultado para a empresa. E foi assim que a Fato conseguiu alavancar os seus resultados aí no último ano. Perfeito. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha, comenta aqui, curta. E se você tiver qualquer assunto referente a essa área de BI, se tem interesse em saber mais, comente para que a gente consiga trazer e continuar alimentando, continuar trazendo e democratizando
conhecimento de BI para você. Então até mais e até o próximo vídeo.